Eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, é um vasto capítulo e que dá margem para várias interpretações, e com certeza não conseguiremos fazer o que eu gostaria de um sermão expositivo sobre todo este capítulo, mas vamos ler uma parte dele. Romanos capítulo 11, e nós vamos dar o tema para essa mensagem como está aqui: a face do terror. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Até aqui, eu vou repetir o texto sagrado. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou de Israel, sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Povo conhecido por Deus há muito tempo, é o que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, é evidente que ele está escrevendo aqueles crentes que estavam em Roma, judeus e gentios. Os primeiros cristãos foram judeus. Vocês sabem muito bem que a igreja começou com os apóstolos, depois 120, e depois do Pentecostes, mais de 3.000 pessoas receberam a palavra, judeus. Judeus não só de Israel, mas judeus de todas as partes. E muitas pessoas às vezes não sabem, mas naquela época, para ser um judeu, bastava aceitar o ensinamento da lei de Moisés sobre um único Deus. Se as pessoas aceitassem que o Deus de Israel seria o seu Deus, o único Deus verdadeiro, essas pessoas eram circuncidadas e se tornavam parte da raça do povo de Deus. Isto mudou posteriormente, mas é por esta razão que você vai ver judeu em tudo quanto é raça. Judeus negros, judeus brancos, judeus com cara de japonês, com cara de brasileiro, e judeu com cara de judeu, né? Judeu em tudo quanto é canto. Até mesmo quando eles saíram do Egito, muitos abraçaram a fé dos judeus, a crença dos judeus. E o povo judeu, posteriormente, mudou de tal maneira que hoje, para alguém se tornar judeu, precisa ser filho de uma judia. Não basta nascer em Israel para ser judeu. Precisa ser filho de uma judia. E o que acontece com o povo judeu? Nós vemos aí que, com
conflito terrível, que creio todos têm acompanhado, não preciso entrar em detalhes, muitos levantam a bandeira da Palestina, defendendo a causa palestina. Mas o entendimento que eu tenho é que essas pessoas não sabem nem o que é Palestina. Não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão dizendo. E mesmo nós sendo um povo religioso, pouco conhecemos da história do povo que nós fazemos parte. Esta é a grande verdade. Para historiar um pouco para você, é importante saber que esse povo de Israel vem de Jacó. Primeiro a ser chamado foi Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Por isso eles oravam e diziam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não vou entrar em detalhes, mas Abraão teve um filho com H que se chamou Ismael. Daí os ismaelitas, que inclusive compraram José como escravo e levaram para o Egito. Os descendentes de Ismael, ou seja, parentes, não é? E dos descendentes de Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Por isso temos hoje a nação de Israel, ou seja, os descendentes de Jacó, que são descendentes de Isaac, que são descendentes de Abraão. Mas esse povo era um povo tribal. Era um povo que, depois que saiu da escravidão no Egito, não era uma nação. E aquelas tribos se dividiram. Se dividiram e ficou tribo do sul, tribo do norte. A tribo do norte teve como capital Samaria. E Samaria seria mais ou menos a região onde hoje está a Palestina. A tribo do sul, principalmente Judá, apenas 2 tribos. A tribo de Judá é a tribo de onde nasceu Jesus. Eu vou pregar uma outra mensagem. Eu tenho pregado sobre Deus, e eu vou falar sobre a linhagem de Melquisedeque, que é uma outra linhagem. Mas, para chegar ao problema dos conflitos que nós temos acompanhado nos dias de hoje, é importante entender que esse povo de Israel foi dominado pelo Império Romano. Por isso que quando Jesus vem, quem está dominando é o Império Romano. Mas o Império Romano, que foi o último grande império, e que de certa forma foi se desgastando e se diluindo, mas antes de perder força, o povo de Israel, que estava sob o domínio dos romanos, depois de Jesus ter sido assunto ao céu, ter subido para o céu, surgiu naquele primeiro século um tal de Messias, cujo nome é difícil de pronunciar, Bar Corba. Porque entre os judeus há vários segmentos. Por isso você ouve falar nos fariseus, nos saduceus, nos zelotes. E os zelotes eram um grupo armado, que gostava de briga. Se você é desse que gosta de briga, você é um zelote. Se você é muito legalista com as coisas da Bíblia, você é um fariseu. Eles se dividiam assim. E esse Bar Coba era um zelote.
e se apresentou como um Messias, porque os zelotes queriam sair do domínio dos romanos. E para o povo judeu, e essa é uma das razões porque os judeus não aceitaram Jesus, o Messias tinha que ser aquele que viria para tirar o povo judeu do cativeiro dos romanos. Jesus não fez isto, eles entenderam que não era ele o Messias. Então, este Messias, entre aspas, quando se colocou nessa condição, aqueles que tinham crido em Jesus não aceitaram o Messias. Já veio, como é que tem outro Messias? Não entraram na dele. Mas grande parte dos judeus decidiu fazer um levante contra os romanos. E os romanos esmagaram o povo judeu. Esmagaram por completo. Destruiu, inclusive, o templo, cumprindo aquilo que Jesus tinha dito: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus já estava prevendo o que ia acontecer. A revolta dos zelotes fez com que o Império Romano esmagasse os judeus, e os judeus foram dizimados. Por isso que a gente não usa a palavra dizimar quando a gente está falando de dízimo. Muita gente fala de dízimo, agora é hora de dizimar. Dizimar é acabar com tudo. Não, entregar dízimo, você não conjuga dízimo, né? O povo foi dizimado, o povo foi liquidado, o povo espalhou para tudo quanto é canto da terra. E o que acontece? Os judeus tomaram conta da região, mudou, inclusive proibiu circuncisão, proibiu qualquer tipo de prática religiosa dos judeus. E os árabes que já viviam naquela região, se você for a Israel, né, irmã Verão, como já fomos mais de uma vez, você vai ver muitos árabes no território dos judeus. Você tem lá a região só de árabes vendendo, eles se misturam lá. Mas o que acontece? Quando os judeus foram espalhados, os árabes então disseram: agora isso aqui é nosso. Agora isso aqui é nosso. Porque o Império Romano, que destruiu a nação de Israel, o Império Romano, na época de Constantino, foi enfraquecendo, porque Constantino mudou a capital do Império Romano. Então, o Império Romano passou a ser dividido em duas partes, leste e oeste. Mudaram para Constantinopla. Aí o que aconteceu? O Império Romano foi enfraquecendo, surgiu um império chamado Bizantino, que era, na verdade, quase que a continuidade do Império Romano. Bizantino porque estava na região de Bizâncio, ele gostava daquela região, então mudou a capital. Mas o império dividido, a própria Bíblia diz que tudo que é dividido enfraquece, né? O Império Romano foi enfraquecendo. Enquanto isso, os muçulmanos estavam tomando conta, crescendo, porque vocês devem saber disso, que o islamismo que surge com Maomé, não é? No ano 600 depois de Cristo, eles agora queriam não só pregar uma nova fé, mas queriam impor também pela força do poder da arma e pelo poder de governo. E o islamismo foi crescendo, se espalhando, e com o enfraquecimento do Império Romano, surge o Império Otomano. Império Otomano, que servia de base para o islamismo, inclusive, e o islamismo tomou conta daquela região.
Os árabes tomaram conta daquela região. Porém, os judeus estão espalhados pelo mundo. Você está acompanhando? Está prestando atenção? Ou não está te interessando muito? É um sermão-aula, né? Não é um sermão de gritaria. É tutano, tem que pôr tutano para funcionar. É um sermão-aula. Então, o que acontece? O povo de Israel, o povo judeu, se espalhou pelos 4 cantos da terra. Foi gente para tudo quanto é canto. Isso aconteceu mais de uma vez entre os judeus. Só que eles estão distantes da terra, mas não estão fracos, não. Eles estão se fortalecendo. E começa a acontecer um sentimento quase que geral dos judeus de voltar para a sua terra. De voltar para a sua terra. E aí vem a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial. E os países aliados, que tinha a Inglaterra, a França, os países da Europa principais, fizeram um acordo com os judeus mesmos espalhados, mas eles tinham governo. E fizeram acordo também com os árabes espalhados, dizendo assim: se vocês se unirem a nós e nós vencermos a guerra, nós vamos dar aquela terra para vocês. Só que é mais ou menos você chamar 2 filhos e fazer a mesma promessa para os 2. Aqui, se vocês ajudarem aqui, depois nós vamos dividir para vocês 2. Vocês estão entendendo para chegar onde está o conflito hoje? Acabou a Primeira Guerra Mundial, os aliados venceram, e aí os judeus, os árabes pedem a sua parte, quer dizer, os judeus querem voltar para a terra, os árabes já estão lá. Mas Deus está no controle de tudo, amados. Entra a ONU, faz a divisão, só que dá a terra para Israel. Não dá para os árabes. Dá para Israel. O povo de Israel agora começa a voltar para a terra. Na separação, aquela região lá pertencia à Inglaterra, irmã Verônica. Estava nas mãos da Inglaterra, porque quando se vence uma batalha, sempre foi assim, nos primórdios, o que se faz? Quem ganhou a guerra, divide os despojos pelos aliados. Então, a França tinha uma parte, a Inglaterra tinha uma parte, outros países. E só que os árabes ficaram chupando o dedo. Não cumpriu com eles. Cumpriu apenas com Israel. Só que Israel chegou lá fragilizado, o povo está voltando para a terra, voltando para a terra. Mas os árabes inconformados, nós já estamos aqui, porque se você for em Israel hoje, você vai ver lá no lugar do templo o quê? Uma mesquita. Você não vai ver o templo de Jerusalém, você vai ver uma mesquita. Por quê? Porque os árabes já estavam dominando lá. E aí vem os judeus. E os árabes então, principalmente os árabes que são do islamismo. O islamismo toma praticamente conta do mundo hoje. Eles não aceitam essa situação. E pior, o povo judeu que voltou para aquela região começou a prosperar. Gente, no meio do deserto. No meio do deserto. O povo começou a prosperar. Começou a prosperar, começou a prosperar. Aí surge esse movimento do Hamas, que surge no Egito, porque o Egito também é muçulmano. Surge com uma boa intenção, amparar os pobres, necessitados, ajudar até na educação, mais ou menos, para você entender, como as milícias no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, em algum lugar. As milícias surgem para quê? De início, é para dar segurança para as pessoas, para dar facilidade, proteção. Assim que surgem as milícias, mas depois vai cobrar caro de você.
o Hamas começa a se armar, se torna um exército forte. E qual era o alvo principal do Hamas? Liquidar com o povo judeu. Liquidar com o povo judeu. E aí, olha bem, você vai em Israel. Quem já foi? Quem já foi em Israel aqui sem ser irmã Verônica? Mais alguém? Então, junta dinheiro que a gente vai. Você está em Israel. Você está em Israel. Aqui está a fronteira. Você passou, você está na Palestina. Você está na Palestina. Na Palestina você vai ter cidades que têm o nome na Bíblia. Só que está na Palestina. E por que o nome Palestina? Porque quando os romanos arrasaram Israel, a palavra Palestina tem origem em filisteus. Lembram do que a Bíblia fala dos filisteus? O gigante Golias, um filisteu, afrontando o povo de Israel. Os romanos, para liquidar mesmo com a cultura judaica, colocou o nome na região de Filistia, terra de filisteus. Só que a palavra Filistia dá origem à palavra Palestina. A raiz da palavra no hebraico é a mesma, Palestina. Quando os judeus são reconhecidos, voltam para a terra e eles se reorganizam como nação, eles retomam o nome de Israel. E aquela faixa de divisão entre Israel e Palestina, que é considerada também como faixa de Gaza, por ser a cidade mais importante, a cidade de Gaza, é uma faixa de 300 e poucos quilômetros apenas. Os árabes estão lá, não podem passar para cá. Porque o Hamas se tornou o braço forte dos palestinos. Não significa que todos da Palestina tenham, como no Brasil, você não vai dizer assim, lá na favela todo mundo é criminoso. Não, você tem o mundo do crime lá, nem todo mundo é criminoso. Então, naquela região da Palestina, o Hamas foi crescendo, ganhando força e sempre maquinando o quê? Aniquilar os judeus. Aniquilar os judeus. Agora, o que eu percebo é que às vezes as pessoas não têm dimensão desse conflito. E eu não posso conceber um crente que apoie de maneira nenhuma uma atitude de terror como que a gente viu, como que a gente está vendo, e que a gente não sabe onde pode chegar. Porque a Bíblia é farta ao dizer que lá vai ser o palco de um grande e último conflito mundial. Por que será? Pode não ser agora. Pode não ser agora, mas o estupim está lá. Agora você tem dúvida de que a mão de Deus está com aquele povo judeu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Um povo, 1948 até hoje, tem quantos anos? 72? Um pouco mais velho do que eu, 75 anos. Então eu, logo depois nasci, quando o povo se organizou. Quanta gente tem mais de 70 anos que não chegou muito longe? Aquele povo hoje é um povo dos mais ricos do mundo. Aquele povo tem um PIB maior do que o Japão, maior do que o Japão, chegou no deserto. Aquele povo exporta hortifruti para o mundo. Aquele povo domina a tecnologia mundial. Você vê falar em Facebook, você vê falar em Waze, você
não sabe às vezes a origem. A tecnologia de ponta está em Israel. Se você quiser saber de pedras preciosas, o centro de pedras preciosas no mundo é Israel. O Brasil não tem um prêmio Nobel da Paz. A América Latina, no seu todo, talvez tenha 3 ou 4. Israel tem 12 prêmios Nobel da Paz. Um povo perseguido desde o início, massacrado, um povo que vive sempre em pé de guerra com os seus vizinhos. Mas nenhum povo no mundo passou pelo que o povo judeu passou, que teve a sua língua preservada, a sua cultura preservada, a sua crença preservada. Os impérios que dominaram o povo judeu foram extintos, aniquilados e esquecidos. O que é a Babilônia? Que escravizou o povo judeu por 70 anos. O que é o Egito? Que escravizou o povo judeu por 400 anos. O que é o Império Romano, que massacrou toda a terra? Absolutamente nomes na história. O povo judeu está aqui hoje, nos nossos dias, cada vez mais forte do que era. E aí, pasmem, porque muitos teólogos vão dizer que Deus não tem plano para esse povo mais. Por isso eu li o texto que eu li. Ali será o estupim de um conflito mundial. Porque eu pergunto para você, se o Irã entra em apoio agora aos palestinos, se a Rússia, que está em silêncio, se a China, que está em silêncio, entra, e são todos que vão apoiar os palestinos, e os Estados Unidos, os países principais da Europa apoiando Israel. Alguém tem dúvida que pode não ser este, mas num outro momento, ali se estabelecerá o estupim de uma grande última batalha mundial? Quando a Bíblia diz que Jesus voltará? Grandes teólogos interpretam esse texto erradamente. E alguns chegam ao absurdo, como John Piper, que é até um batista, mas que segue uma linha totalmente diferente da minha. Deus planejou isto. Deus permitiu que acontecesse. Deus se alegrou com isso. Você crê num Deus assim? Eu não creio. Eu não creio. Mas eu creio num Deus que diz assim: tudo isto é porque esse povo não reconheceu o Messias que eu enviei. É pela dureza do coração. É pela rejeição. E não é diferente na vida de muitas pessoas que rejeitam e pagam um preço muito alto. Esses conflitos, por último, eu digo para vocês, são conflitos de cunho espiritual. Sabe por quê? Porque se o povo judeu em algum momento for aniquilado da face da terra, o que os inimigos de Deus vão dizer é que esse livro não é verdade de Deus. Porque esse livro diz, como eu acabei de ler para vocês, Romanos, Deus jamais se esquecerá do seu povo. É evidente que nós agora que somos gentios, e eu não tenho tempo de entrar nessa área, entrarei em outra oportunidade, vou falar obviamente mais sobre este capítulo. Nós gentios fazemos parte do povo de Deus.
Mas como Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, como enxerto. A boa oliveira é Jesus. Os judeus foram cortados porque não aceitaram Jesus. Nós que aceitamos fomos enxertados nessa boa oliveira, que é Jesus. Mas chegará o fim do tempo dos gentios. E Deus ainda dá e dará oportunidade ao seu povo. Ao seu povo, que eu digo, povo descendente de Abraão. A face oculta do terror é porque o terror está a serviço de Satanás, para tentar desmentir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Nós não defendemos bandeiras, não é? Defendemos o Evangelho, e o propósito do Evangelho é alcançar a todos, árabes, judeus, brancos, negros, como diz Paulo, é para todos. Mas a gente tem que clamar ao Senhor para que Deus se utilize de tudo isso para salvar vidas. Porque eu creio que haverá um momento em que o mundo, e quando a gente fala mundo, não quer dizer todo mundo do mundo, mas grande parte, vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que isso vai acontecer no milênio. Alguns nem creem em milênio, né? Mas eu creio, porque não tem sentido que aconteça noutro momento. Mas sobre isso a gente vai ver num próximo culto, porque o nosso tempo agora não permite mais. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, e que você possa tirar lições de tudo que está acontecendo. Quando o coração se fecha para Deus, vem às vezes as consequências. O povo judeu sofre essas consequências ao longo de sua história. Mas a Bíblia diz que o remanescente será salvo. O remanescente será salvo. Aqueles que se voltarem para Deus terão oportunidade. Como qualquer pessoa que está distante de Deus, abrir o coração para Deus, tem a oportunidade de ser salvo. Que Deus nos abençoe. Amém? Glorifique mais uma vez o nome do Senhor.